Olá, tudo bem? Meu nome é Roberto Luiz e é um prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado por você estar aqui. Eu acredito que essa mensagem especial que eu tenho para transmitir para você vai ser de muita valia, principalmente se você for um preceptor de ensino assim como eu. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Meu nome é Roberto Luiz, eu sou enfermeiro, especialista em docência do ensino superior, especialista em ortopedia e traumatologia e também especialista em saúde coletiva. Tá? Atualmente sou docente do ensino superior e do ensino técnico da Faculdade Estácio do Amazonas e do grupo CETEGS, um outro grupo aí de ensino técnico aqui no Amazonas. E é um prazer ter você nessa missão comigo. Nós vamos falar hoje da preceptoria de enfermagem em campo prático, tá? Medidas inovadoras em avaliações e desenvolvimento desse processo ensino-aprendizagem. Para que a gente possa falar sobre essas medidas inovadoras, nós precisamos primeiro entender o que é um preceptor, o que é uma preceptoria, tá? E a preceptoria vai ser o preceptor, ele vai ser esse canal de informações com o seu aluno. Então, você, enquanto preceptor, vai ser o interlocutor desse conhecimento para com o seu aluno. É como se você soubesse a receita de um bolo e a pessoa que está ao seu lado quisesse aprender a fazer bolo e você vai transmitir esse conhecimento a ela. Nesse processo prático, nós temos a preceptoria em questão, tanto a preceptoria prática quanto a preceptoria teórica. Tá? E esse preceptor ele tem uma importância fundamental nesse processo de formação profissional, porque é ele quem vai levar conhecimento para esse aluno. Então, toda a informação ou toda a falta de informação que infelizmente acontece está em cargo do preceptor. É lógico que o aluno tem também esse papel importante no processo de ensino-aprendizagem, mas principalmente você, por ser o porta-voz desse conhecimento, é você quem tem a maior responsabilidade de transmitir esse conhecimento e de formar bons profissionais. Algumas das vezes, nós nos deparamos no campo prático, e eu falo isso enquanto preceptor de estágios também, nós nos deparamos com erros crassos de ausência de informação na teoria. Da mesma forma, a gente também consegue se deparar com erros crassos já no campo de trabalho, vindos da falta da teoria e da prática. Então esse processo, essa importância do preceptor é muito grande, porque ela vai formar o profissional. Da mesma forma, esse preceptor ele pode servir também como um canal de inspiração para que outros possam tomar o lugar de preceptor em um futuro breve. Por exemplo, durante algum tempo da minha vida, na minha vida de enfermagem, eu não sabia em qual área iria atuar num futuro pós-formado. E o que me ajudou a decidir pela área da docência foram alguns docentes que me acompanharam durante a minha jornada acadêmica e me inspiraram através do seu compromisso com a informação, com o seu compromisso de transformar vidas através do conhecimento, através do seu modo de agir dentro de sala de aula. Então tudo isso, todas essas coisas me fizeram entender que eu posso me alocar bem enquanto docente, porque eu entendo que o que eu fizer vai ajudar a formar uma próxima geração de enfermeiros ou de profissionais da área da saúde. Então, o docente ele também pode fazer esse papel de inspirador para o aluno, tá?
E o papel da tecnologia na educação, enquanto nós estamos em um mundo dominado pela tecnologia hoje em dia, e a gente dorme com uma, quando acorda já tem outra mais atualizada, mais à frente, mais completa. O papel da tecnologia na educação é um papel muito grande, porque a tecnologia ela abre mundos muito grandes dentro da educação. Tá? A tecnologia, se bem usada, ela vai servir para ajudar a retenção e a revisão do conteúdo. Nós vamos falar mais à frente de algumas ferramentas que nós podemos utilizar para ajudar nesse processo de retenção e revisão, tá? Que vai aí ajudar esse aluno, além de reter a atenção, reter o conhecimento, aumentar significativamente a sua margem de aprendizado. E nesse gráfico em questão, nós estamos falando aí de professores que utilizam essa ferramenta tecnológica no seu campo de preceptoria. E nós podemos ver que muitos professores ainda não sabem ou ainda não se adequaram a esse papel tecnológico porque não tiveram esse conhecimento ou não sabem como utilizar essa ferramenta para participar desse processo de educação, tá? Que é o que nós vamos ver hoje. Agora, quando nós falamos de preceptoria, nós temos que citar a preceptoria tradicional. A preceptoria tradicional, ela está inclusa no quadro branco e pincel, né? Ou então, se você for mais, não vou dizer antigo, mas se você tiver mais experiência que eu, você vai remeter aquele quadro verde e o giz na mão. Mas a tecnologia, a preceptoria tradicional, ela quer dizer aquela tecnologia, aquela preceptoria que não usa a tecnologia. E ela vai ter aí algumas dificuldades. Por exemplo, a dificuldade em acompanhar o progresso individual dos alunos. Hoje, no campo da preceptoria, nós sofremos com um fenômeno de superlotação nas salas. Então, é comum nós lecionarmos em salas de aula com 50, 60 alunos, o que vai aí causar dificuldade nesse processo de avaliação do avanço individual. Às vezes, um grupo de alunos ele está acompanhando bem o raciocínio da aula, e o outro grupo de alunos ele não está bem situado no assunto, e isso vai comprometer lá na frente nas avaliações. Falta de recursos para atividades práticas. Como eu falei para vocês, eu atuo na preceptoria de estágio também, né? Não sou só instrutor de sala de aula, mas também sou preceptor de estágios em saúde coletiva. E alguns erros crassos ou alguma falta de informação vem por conta dessa falta de recursos para atividades práticas. Eu estou falando para vocês de alunos que chegam no 9º período e não sabem fazer, no caso da enfermagem, fazer um acesso venoso periférico. Porque muitas das vezes o professor ele tem uma ementa muito grande e um tempo muito curto para levar esse conhecimento e acaba passando batido pela prática. Ou então, quando ele tem uma prática, ele não tem uma prática voltada para isso. Algo que é de suma importância e algo que é de praxe da enfermagem, um acesso venoso periférico. Na preceptoria tradicional, nós temos também o desafio de manter o conteúdo atualizado. Isso porque, como eu falei para vocês, a tecnologia ela vem avançando muito rápido e isso impacta no conteúdo lecionado. Se hoje nós temos nós temos um caminho, nós temos um padrão para fazer
uma troca de sonda vesical de demora, amanhã amanhã ele pode sofrer uma atualização. E isso, na preceptoria tradicional, por não usar tecnologia, pode acabar passando batido. Além do mais, nós temos limitações geográficas e de tempo. Muito conteúdo para uma turma muito extensa, para um tempo muito reduzido, acaba gerando aí desafios para essa preceptoria tradicional. E aí entra a tecnologia como solução desses problemas. A tecnologia, ela vai ser utilizada ali na comunicação online. Você pode estar fazendo esse acompanhamento com os seus alunos através de videochamadas, de chats, de fóruns, instigando eles a participar da aula, deixando uma questão para que eles desenvolvam em um chat, um fórum, fazendo com que ele vá até a informação e não somente ele tenha a informação já de mão beijada. Então tudo isso pode ser utilizado através dessas ferramentas de comunicação. Certa vez, uma das escolas em que eu atuava, houve um problema de falta de luz. E aí nós fomos orientados a fazer a aula de maneira remota. E assim, para eu estar aqui com vocês, conversando, eu tive que me preparar muito, porque não é muito a minha estar gravando vídeo. E eu decidi nesse dia fazer algo diferente. Eu usei a ferramenta WhatsApp para criar um fórum de discussão. Então, eu colocava problemáticas e os alunos vinham com as resolutivas dessas problemáticas. Outra vez, enquanto lecionava anatomia, eu fiz a mesma coisa. Eu colocava as partes anatômicas e selecionava os alunos para que eles pudessem aí me descrever a localização e o nome dessa parte anatômica. Algo simples, algo que usa a tecnologia e algo comum no nosso dia a dia. O WhatsApp é uma ferramenta de comunicação que nós utilizamos sempre. E algo que é efetivo nessa comunicação. Eu proponho ao meu aluno que ele vá buscar essa informação para que ele possa me resolver um problema que foi passado. Então, é uma ferramenta de comunicação que nós podemos utilizar para fazer aí esse processo de ensino-aprendizagem de maneira mais assertiva. Nós temos também plataformas de aprendizagem online. Como isso funciona? Você, enquanto preceptor em sala de aula, você passa ali 4 tempos de aula batendo no assunto, transmitindo seu conhecimento. E muitas das vezes, esse aluno ele se dispersa. E isso muitas vezes não é culpa sua, tá? Por quê? O nosso público-alvo, ele é um público-alvo mais visual. Então, você falando todo esse tempo, você acaba criando essa dispersão do seu aluno. E aqui, antes de falar dessa plataforma de aprendizagem, eu posso trazer para vocês algumas soluções para isso. Por exemplo, nesses 2 últimos, realidade virtual e aumentada e inteligência artificial, a solução para que o teu aluno não sofra essa dispersão durante sua aula, você pode trazer aulas mais visuais, trocar aqueles slides extensos, com textos cansativos, sonolentos, por algo mais direto e reto. Uma imagem em 3D, uma imagem em realidade virtual aumentada, usar a inteligência artificial para produzir essas imagens, tá? E assim você vai ganhar a atenção do seu aluno. Nós temos diversas ferramentas de inteligência artificial que são capazes de produzir essas imagens 3D.
No caso, se você estiver falando sobre a sonda vesical de demora, um assunto pertinente à matéria de práticas de saúde do adulto, né, do indivíduo adulto idoso, você pode criar na IA uma imagem, um vídeo 3D, tá? E vai passar para o seu aluno. É algo visual, algo que ele vai conseguir visualizar como funciona, como ele vai fazer, se ele fizer errado, o que vai comprometer. É algo que vai deixar a aula mais interativa, porque ele vai gerar dúvidas nele, que ele vai precisar tirar com você. E aí você divide esse protagonismo da aula, né? Você não fica somente como o preceptor. Você divide esse protagonismo e divide a carga de trabalho. Você, enquanto preceptor, tem o conhecimento, mas o aluno, instigado pela sua aula visual, vai precisar de você para que você possa levar conhecimento a ele. E tudo isso gera conexão. E conexão gera mais assertividade no processo de ensino-aprendizagem. Agora, voltando para essa plataforma de aprendizagem, é quando você utiliza também desse meio de comunicação para enviar um link, para que ele possa também reforçar o que ele aprendeu em sala de aula. Isso torna a tua aula e torna os teus alunos mais instigados, mais investigativos, a entender o assunto que está sendo ministrado e a compreender, né? Não somente decorar, mas a aprender como funciona aquele processo que você está ministrando a ele, aquele assunto, enfim. Tá? E tira aquela sobrecarga de estudar apenas de uma forma, porque você levando esse link a ele, você está dando de presente para ele formas dele mesmo aprender esse conteúdo. O benefício do uso das tecnologias na preceptoria são o aumento da interação e colaboração, como eu falei para vocês. Você divide esse papel de protagonismo no processo de ensino-aprendizado com o seu aluno. Ele se torna mais interativo e mais colaborativo. Nós temos a flexibilidade de tempo e espaço. Eu consigo fazer uma revisão mais assertiva. Eu consigo transmitir o meu conhecimento de forma mais assertiva, com menos tempo e requerendo menor espaço. Nós temos a personalização do aprendizado, isso porque eu posso desenvolver no meu processo de ensino-aprendizado diferentes métodos de aprendizados focados no aluno, e nós temos acesso a informações mais atualizadas, além da melhoria da avaliação do desempenho. Esse acesso de informações atualizadas você se atualizando constantemente utilizando as tecnologias, você vai estar levando ao seu aluno aquele assunto de forma mais fresca, certo? Então, nós temos essas atualizações mais atualizadas, nós podemos levar o assunto em tempo, né, quase real ali da atualização. Por exemplo, citei ainda agora o processo de passagem de sonda vesical de demora, algo que vem sofrendo atualizações e você vai levar ele aí o mais atualizado possível. E a melhoria da avaliação de desempenho também vai se adequar a esse processo, porque com a personalização do ensino você vai descobrir aí o ponto fraco do teu aluno. Se você fizer esse processo personalizado através da tecnologia, você vai entender os pontos fracos dos seus alunos, vai trabalhar em cima deles e vai fazer com que o seu ensino seja de qualidade. Nós temos alguns desafios para fazer esse processo de tecnologia. Por exemplo, acesso à tecnologia. Lá no primeiro slide eu mostrei alguns pontos, eu mostrei na verdade um gráfico que vai mostrar que muitos professores não utilizam as ferramentas tecnológicas por conta do acesso à informação.
Infelizmente, hoje no nosso país, não é todo mundo que tem acesso à informação, à tecnologia. Então isso vai influenciar aí nesse processo do uso da tecnologia para a educação. Nós temos a capacitação dos envolvidos. Os professores hoje não têm acesso a formas de dinamizar a sua aula, de utilizar a tecnologia para levar para a sala de aula, para levar para a preceptoria prática. Nós temos a segurança dos dados. Mesmo com o uso da tecnologia, nós temos alguns dados que estão obsoletos. Então, você pode transmitir ao seu aluno algo que talvez não esteja tão atualizado. Isso se enquadra na segurança dos dados. E nós temos custos também. Para que a gente possa fazer uma sala de aula com tecnologia, você vai requerer de recursos que custam um valor, né? Por exemplo, data show, computador, se não uma televisão para fazer essa transmissão de imagem, e tudo isso gera custo, né? E equilíbrios entre o virtual e o presencial. Eu não posso fazer uma aula totalmente presencial. Eu tenho que levar ele também a esse conhecimento no mundo virtual. Da mesma forma que eu não posso me atrelar somente a essa aula virtual. Eu tenho que usar da metodologia tradicional da preceptoria, escrever o conteúdo também é importante, porque isso acaba ajudando na retenção do aluno. Quando você faz esse movimento de escrita, você estimula o lado do seu cérebro responsável pela retenção do conhecimento. Então você não pode utilizar somente dessas ferramentas tecnológicas. Você precisa utilizar elas atreladas à metodologia tradicional de ensino. Mesclar. Eu posso utilizar uma imagem, mas eu posso escrever no quadro o que aquela imagem significa. Isso ajuda o teu aluno a reter mais esse conhecimento. Nós temos também a conclusão de que as tecnologias são ferramentas poderosas para a melhoria da preceptoria. Isso é claro. E que é preciso investir, né, em capacitação e superar todos esses desafios. Além de que o futuro da preceptoria é um futuro digital. Você vai utilizar cada vez mais, você vai precisar utilizar cada vez mais ferramentas tecnológicas para fazer o seu processo de preceptoria. Visto que hoje o nosso público é mais um público visual do que um público auditivo. Eu posso deixar para vocês alguns exemplos de tecnologias que nós podemos utilizar nesse processo de ensino-aprendizagem. Em um dos slides, eu posso até voltar para vocês aqui, eu estou utilizando um site chamado WordWall. Nesse site WordWall, eu tenho ali diversos jogos, né? E eu uso um deles que é o caça-palavras. Como é que eu faço essa dinâmica do caça-palavras? Eu coloco algumas palavras-chave do assunto na tela, né, no caça-palavras, e os alunos têm a missão em conjunto de procurar as palavras e colocar no quadro o que cada palavra significa dentro daquele tema. Então, por exemplo, se eu estou falando de anatomia, eu coloco o nome da parte anatômica, o aluno descobre no caça-palavras e vai colocar ao lado localização, função, tá? Dessa parte anatômica. Eu posso usar também o Kahoot. Kahoot é uma ferramenta muito interessante e dinâmica, né, de perguntas e respostas. Posso utilizar para fazer uma revisão. Pega principais pontos utilizados na sala de aula durante o período letivo, coloca no Kahoot e vai aí, né, instigar eles em grupo ou de forma individual a responder as perguntas. Muito interessante. São pontos de tecnologias que vão fazer a sua aula. E é isso.
Meu nome é Roberto Luiz, eu sou docente do ensino superior, ajudo a formar uma nova geração de profissionais da saúde e deixo para vocês o meu Instagram, para caso vocês tenham alguma dúvida, alguma colocação, para que a gente possa debater juntos e assim transformar a área da saúde com profissionais cada vez mais qualificados, destros e humanizados. Um abraço, até a próxima, que Deus te abençoe. Valeu! Olha aí, ó, metodologia ativa de ensino. Eles estão procurando o nome das vacinas e colocando aqui no quadro volume, idade, local de aplicação. Olha, sobre a dinâmica utilizada, nós demos 15 minutos para eles estudarem sobre insuficiência cardíaca e eles vieram aqui no quadro, dividi eles em três equipes e eles vieram aqui no quadro e anotaram todas as informações que eles conseguiram captar sem ajuda de telefone. O máximo que eles puderam usar foi o caderno. Uma ferramenta muito interessante para o processo de aprendizagem, porque estimula o aluno a buscar o conhecimento, né? E ele escrevendo, ele exercita a mente e consegue captar. Então isso aqui com certeza vai ser um conteúdo que vai estar na mente deles.